Quem aqui ontem assistiu o jogo do Brasil? Foi um sofrimento, mas graças a Deus a gente não perdeu a esperança, né? Eu continuo acreditando que nós vamos ser surpreendidos. Confesso que minha fé foi abalada quando eu vi a Alemanha jogando hoje. Fiquei preocupado. Eu digo: Senhor, derruba esse gigante. Eu estava com a Glócia assistindo o jogo hoje à tarde também. A Glócia é especialista em futebol. Ela disse: posso falar? Ela disse: amor, esse pessoal desses times, eles contratam de outros lugares, é? Eu disse: não, amor, não. O time do Japão é só japonês. O time do Brasil é só brasileiro, a não ser o técnico. Ela disse: gente, eu não sabia disso. Ninguém sabe de tudo, amor. Que nem uma irmã também, ela está aqui, não vou falar o nome. A gente assistindo o jogo, terminou o empate. Ela disse: quando fica empate, o que? E aí? Diga, você fez uma pergunta que nem o universo consegue. Mas eu confesso para vocês que eu estou com muita expectativa de ver o Brasil desfrutar um avivamento, porque o Hexa está muito difícil. Brincadeira, eu acredito que a gente vai sim chegar no Hexa, eu creio, pela fé. Vamos profetizar, irmãos, pelos aqueles meninos. Nós temos um técnico maravilhoso, então vamos profetizar, amém? Glória a Deus. Bem, antes da gente começar a palavra dessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, e eu queria que você falasse com o Senhor aí no seu lugar. As crianças já estão liberadas para as salinhas, podem ir. Vai falando com o Senhor. Evita andar agora. Você que está nos visitando a primeira vez, seja bem-vindo. Tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Mas ore comigo. Deixa a presença de Deus envolver o seu coração. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Nesse lugar, diga para Ele: nesse lugar, Tu és real. Juntos, vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levante suas mãos e diga para Ele: Senhor, estou aqui nessa noite e o meu coração está aberto. O meu coração está aberto. Sim, Deus. Sim, Deus. Juntos. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Vamos, igreja. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Juntos, mais vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sim, tu és, só tu és minha herança, só tu és minha herança, meu tudo, só tu és, só tu és, só tu és, só tu és. Sim, 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 sim. Jesus, não há outro além de ti, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Jesus, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida. Tu és minha fonte,
aliança. Olha para alguém do seu lado e diga assim: o tema de hoje é mais alto. O pessoal da manhã é mais animado. E olha que só tem velho de manhã, né? Com todo respeito. Mas vamos falar bem alto, diga: o tema de hoje é nós vamos virar o jogo. Profetiza para alguém, diga: você vai virar esse jogo. Bem alto, você vai virar esse jogo. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 8. O texto diz: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Volta. E viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse aos sacerdotes: Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bandido, esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Diga glória a Deus. Então o tema dessa noite é: nós vamos virar o jogo. Se a sua mulher está do seu lado, diga: nós vamos virar o jogo. Amém? Irmãos, quem aqui já se sentiu em algum momento da sua vida que parece que a partida está perdida, o placar está contra você, as notícias são ruins, as portas estão fechadas, e por mais que você tente de alguma forma abri-las, parece que os cadeados que foram colocados são cadeados intransponíveis, sabe? As pessoas que deviam apoiar você, as pessoas que deviam estar ao seu lado, elas se afastam. Eu não sei se você já passou por essa fase ou por esse momento da sua vida, mas é exatamente nesse cenário que Davi se encontra nessa fase da sua história. É exatamente nesse contexto que Davi se encontra. Enquanto Davi estava fora, lutando uma guerra que Deus não havia mandado ele lutar, e aqui eu faço um ponto: pare de lutar guerras que Deus não mandou você lutar. As guerras que Deus não mandou você lutar e você está lutando são guerras que só servem para drenar a sua força, só servem para te desanimar, só servem para te desestabilizar. Não, entre nas guerras que fortalecem o seu propósito, entre nas guerras que fazem você avançar, entre nas guerras que há um propósito por trás delas. Eu quero declarar que você não vai ser só um lutador, mas você vai ser alguém que vai lutar as guerras certas. Alguém comigo diga glória a Deus. Então o texto diz que enquanto Davi estava fora com os seus soldados, os amalequitas invadiram Ziclag. Que era Ziclag? Ziclag era uma cidade que os inimigos de Israel haviam dado a Davi. Davi estava meio brigado nesse tempo com Israel. Então os inimigos de Israel deram essa cidade a Davi. Ou seja, essa cidade não era para Davi, essa cidade não fazia parte do plano de Deus para Davi. E aí os inimigos pegaram essa cidade, os amalequitas queimaram a cidade, e não só queimaram a cidade, mas levaram a família, as mulheres, os bens, levaram, sequestraram, levaram como prisioneiro, levaram como escravo. Quando Davi chega com os seus guerreiros, com os seus soldados, o que Davi encontra? Davi encontra apenas fumaça, Davi encontra apenas cinza.
havia tudo sido queimado, havia tudo sido destruído. O que havia era um cenário de cinzas, era um cenário de destruição. Aquilo que Davi mais amava havia sido arrancado das suas mãos. Mas eu quero declarar algo nessa noite. Se o seu cenário está parecido com aquilo que Davi estava vivendo, eu quero declarar que nós temos um Deus que é especialista em virar jogos que parecem impossíveis. Sacode alguém que veio para o culto com você e diga: se você está acordado, recebe essa palavra. Deus é especialista em mudar jogos. Deus é especialista em virar jogos. E eu quero declarar que vai haver uma virada na vida de alguém aqui, na família de alguém aqui, no futuro de alguém aqui, no presente de alguém aqui. Vai haver uma virada. O nosso Deus é o Deus que transformou escravos em uma nação. O nosso Deus é o Deus que transformou pescadores em apóstolos. O nosso Deus é um Deus que transformou a cruz, um símbolo de maldição, em um símbolo de vitória. E eu quero declarar que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Então o nosso Deus hoje ainda muda histórias. E eu quero declarar que a sua história não será mais a mesma. Haverá uma mudança da parte de Deus. Só quem recebe, faça alguma coisa diante do Espírito Santo. Então essa história de Davi, ela nos mostra 4 princípios que a gente precisa aplicar na nossa vida, para que a gente possa virar o jogo da nossa vida. Pergunta de novo para o irmão com o seu melhor sorriso dos lábios e diga: você quer virar o jogo da sua vida? Você precisa de uma virada? Quem aqui precisa de uma virada? Pastor, esses 6 meses foram terríveis. Pois é, Deus estava com você, Deus está com você e vai continuar com você. Sacode alguém, diga: se prepara que está vindo uma virada aí. Diga: para de olhar para o jogo dos outros, olha para o seu. Ei, para de olhar para as seleções dos outros, olha para a sua. O técnico da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca perdeu uma batalha, ele não vai perder essa batalha. Alguém comigo aqui? Então a primeira coisa que nós aprendemos, para virar o jogo, a gente precisa parar de olhar para as cinzas. O versículo 3 do texto que a gente leu diz que Davi e os seus homens chegaram à cidade, e a cidade estava completamente queimada, arrasada, destruída pelo fogo. Então a primeira coisa que Davi viu foi destruição. Imagina você, que isso nunca aconteça, você chegar de uma viagem, você chegar de um trabalho e perceber que a sua casa foi incendiada, e perceber que aquilo que você estava construindo, que aquilo que você amava, está completamente tomado pelas cinzas. A primeira vista de Davi foi isso: cinzas, destruição. E o problema de muita gente é que sempre está com os olhos naquilo que perdeu. O problema de muita gente é que sempre está olhando para aquilo que se foi, para aquilo que foi arrancado das suas mãos. Tem muita gente sempre olhando para as oportunidades que perderam. Meu Deus, essa oportunidade era a minha oportunidade, eu perdi. Meu Deus, eu perdi aquele relacionamento que eu lutei tanto para ter. Meu Deus, eu perdi recursos, eu investi errado e acabei perdendo muito dinheiro. Meu Deus, eu perdi muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você perdeu tempo, muito tempo, mas eu quero declarar que há uma promessa lá em Joel, que o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sacode alguém do seu lado: se você perdeu tempo, para de perder tempo com aquilo que te fez perder tempo. Muda a sua história, vira o jogo, se levanta, porque há um Deus que está sobre a sua vida. Irmãos, quem vive sempre olhando para as cinzas, não consegue mais ter uma visão de futuro, não consegue enxergar o futuro. E o diabo, diga para o irmão do lado: o diabo, ele quer
que você fique preso àquilo que aconteceu. Tem gente que passou por situações tão traumatizantes, dramáticas, pesadas. Se a gente fosse ouvir todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que haveriam muitas histórias aqui pesadas, de situações difíceis que você passou, enfrentou na sua infância, na sua família, no seu interior, não sei. Mas se você ficar preso ao que aconteceu, você vai abortar o seu futuro. Se você ficar preso ao que aconteceu, você não vai desfrutar do plano que Deus tem para a sua vida. Se você ficar preso ao que aconteceu, você vai ter a sua força drenada, você vai ter a sua saúde espiritual roubada, você vai ter a sua saúde emocional bloqueada. Então quero declarar em nome de Jesus, que hoje você não vai mais estar preso ao que aconteceu. Você vai virar a página, você vai virar o jogo, e você vai avançar para aquilo que Deus tem para o seu futuro. Diga para alguém do seu lado: Deus já está no seu futuro, gritando o seu nome, porque existem coisas muito maiores para liberar sobre a sua vida. Alguém veio para o culto? Alguém está vivo aí? Então diga para alguém do seu lado: eu não vou ficar preso ao que aconteceu. Não, eu quero declarar que você vai caminhar para aquilo que vai acontecer. Tem muita gente que vive a vida em torno de uma dor, que vive a vida em torno de algo que deu errado, que vive a vida em torno de uma ferida. Não chega. Existe um futuro para você. Hoje eu quero declarar que cadeias que te prenderam, prisões que te prenderam, correntes que te prenderam, hoje estão sendo quebradas. O sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te liberta. Deus quer levar você para aquilo que ainda vai acontecer. Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas. Grita para alguém que você ama, diga: para de estar olhando para o passado, para de estar estacionado no passado. Tem gente que é um saudosismo doido. Quando eu comecei a servir a Deus, era tão poderoso, era glorioso, aleluia, aleluia. E hoje, se Deus fez no passado, o que Ele está fazendo hoje? Se Deus fez no passado, o que Ele está fazendo agora? Se Deus fez no sábado passado, o que Ele vai fazer no próximo sábado? Diga para alguém do seu lado: o nosso Deus está trabalhando em você e através de você. Para que esse saudosismo, porque naquele tempo, é porque você está morando lá. Eu quero declarar que a sua alma vai mudar de endereço, porque tem muita coisa acontecendo agora. O céu está liberando novidades agora. O céu tem coisa grande para fazer agora. O que Ele fez ontem foi maravilhoso, mas o que Ele vem fazer hoje, eu estou com muita expectativa. Fala para alguém do seu lado: não perca a expectativa. Existe novidade de vida que o céu quer entregar para mim e para você. Alguém comigo aqui? Fala para alguém do seu lado: os meus melhores dias não estão para trás, os meus melhores dias estão para frente. Vou dizer de novo: os meus melhores dias não estão para trás. Tive muitos momentos bons, mas o que está por vir é muito maior, é muito mais glorioso. O que está por vir é muito maior. Diga para alguém do seu lado: esse capítulo não encerra aí nesse vale. O capítulo da sua vida não encerra aí. Não. Deus não vai finalizar aí. Deus vai finalizar em um lugar grande, em um lugar maior, em um lugar de vitória. Cadê os que vieram para o culto para se expressar? Para de alimentar a memória da derrota. Tem pessoas que você vai conversar com ela e elas sempre estão falando das derrotas passadas. Pastor, é porque a minha vida não foi fácil. Pois é. Minha vida foi... Só não tem noção, tá? Foi. Sua vida foi, não é mais. Vou dizer de novo: sua vida foi, não é mais. Vou dizer de novo: sua vida não é mais. Eis que faço nova todas as coisas. Fala para o seu irmão: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga: eu não vou me apegar a memórias de derrota, eu vou me apegar
à vitória lá da cruz do Calvário. Eu vou me apegar àquilo que Cristo fez por mim lá na cruz. Eu vou me apegar à nova vida que Cristo deu para mim. Eu vou me apegar ao novo e vivo caminho que Ele abriu com seu sangue, para que eu tivesse de volta acesso ao trono da graça. Alguém veio para o culto? Cadê os que vieram? Se essa palavra é para você, abra sua boca e libere o seu maior grito de júbilo, se você puder. Então diga para o irmão do seu lado: não alimente memórias de derrota, alimente uma visão da promessa de Deus. Fala para alguém do seu lado: ainda existe promessa para a sua vida, ainda existe promessa para a sua casa, ainda existe promessa para a sua família, ainda existe promessa para o teu presente. Se Deus te usou no passado, glória a Deus, mas Ele quer te usar hoje, Ele quer te usar agora. Deus fez coisas tremendas ano passado, mas Ele quer fazer esse ano. Deus quer fazer nesse momento, nesse exato momento Ele quer fazer. Se você está aí, levanta a sua mão e me ajuda a adorar um pouquinho. Se você ora em línguas, faz isso agora. Se você está no culto, me ajuda a adorar um pouquinho. Levante as suas mãos, reaja um pouquinho. Demonstra para o céu que você está aqui. Demonstra para o céu que você quer essa palavra. Então diga para alguém do seu lado: para de olhar para as cinzas. Segundo, para que haja uma virada de jogo na minha vida, eu preciso me fortalecer em Deus. Verso 6 diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Pensa comigo. Davi perdeu tudo. Agora, o que é perder tudo? O que é perder tudo? Quando é que um homem perde tudo? Quando é que alguém perde tudo? É quando ele perde um carro? É quando ele perde uma casa? Não, isso aí você conquista de novo. Quando é que alguém perde tudo? É quando perde a família. Se você perder sua família, você perdeu tudo. Davi havia perdido tudo, mas Davi não havia se perdido. Davi continuava com seu coração conectado à fonte. Muitas coisas haviam sido arrancadas da mão de Davi, mas o mais importante, que era a conexão com Deus, ainda estava de pé na sua vida. Se a conexão sua com Deus ainda estiver de pé, aquilo que o diabo arrancou da sua mão, Deus vai restituir, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Será que tem alguém para dar um sorriso e se alegrar com essa palavra e dizer glória a Deus e dizer aleluia? Davi não se perdeu. Eu quero declarar que independente do incêndio que você possa estar passando, independente da luta que você possa estar passando, independente da temporada que você possa estar passando, eu quero declarar que você não vai se perder. Você vai saber aonde se fortalecer, você vai saber para onde ir. Você não vai para os braços do desespero, você não vai para os braços do seu passado, você não vai para os braços do pecado, você não vai para os braços do prazer. Não, você vai para os braços do Senhor. Você vai correr para o Senhor, você vai correr para Ele. Você vai dizer: Deus, arrancaram de mim tudo que eu mais amava, arrancaram de mim tudo com aquilo que eu tinha mais valoroso na minha vida, mas hoje eu estou aqui diante do Senhor, me fortalecendo diante do Senhor. Eu quero declarar que a presença de Deus ainda continua sendo o seu abrigo, o seu refúgio. Davi perdeu bens, Davi perdeu a segurança, Davi perdeu a família, mas Davi não se perdeu. Davi não perdeu a Deus, Davi não perdeu a conexão com Deus. Eu quero declarar que nesse tempo nós não vamos perder a nossa conexão com Deus.
A gente pode perder muita coisa. Você pode perder uma oportunidade, você pode perder até um emprego, você pode perder, sei lá, qualquer coisa. Mas a única coisa que você não pode perder é a sua conexão com Deus. Sacode alguém do seu lado e diga: eu não vou perder a minha conexão com Deus. Eu não vou perder a fonte. A minha alma sempre vai estar apegada à fonte que sustenta todas as coisas. Davi se fortaleceu no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? É ir para o Senhor em todo o tempo. Tá difícil? Vai para o Senhor. Tá bom? Vai para o Senhor. Tá em guerra? Vai para o Senhor. Tá em vitória? Vai para o Senhor. Vai para o Senhor. Fala para o seu irmão: vai para Deus, irmão. Não, fala mais alto. Grita o nome de alguém que você ama. Diga: vai para Deus, irmão. Vai para Deus. Diga: sabe qual é o seu problema? Você não tem ido para Deus. Vai para Deus, irmão. Vai para Deus e esse incêndio aí vai apagar. Vai para Deus e aí você vai ter uma visão diferente do cenário que está diante de você. Talvez o que você está vendo hoje é um incêndio, é cinzas, é guerra, é luta. Vai para Deus, se fortalece nele, e ele tem uma palavra que vai mudar completamente esse cenário. Alguém veio para o culto, só quem está dormindo, diga glória a Deus. Vê um monte de gente dormindo. Sabe o que é que foi difícil também para Davi? Vamos lembrar um pouco da história. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. Davi sempre trabalhava. Cadê os jovens que estão aqui nessa noite? Cadê os jovens que querem casar? Vai trabalhar primeiro, filho. Vai estudar, fazer uma faculdade. Sei lá, vai ganhar dinheiro. Não gasta tudo com sanduíche agora não, começa a juntar. Ai, pastor, eu quero casar-me com ele. Você tem quanto no banco? Nem um centavo, só tenho uma fé, pastor. Aí casa e quer que o pai sustente. Irmã, quando você for casar, dentre muitas coisas que você tem que olhar do seu futuro esposo, pede para olhar a conta bancária, para depois você não se sentir dizendo: meu Deus, amor, mas tu pagava pizza para mim, era com o dinheiro do papai, amor. Agora que tu está comigo, nós não tem nada para nós. Davi trabalhava. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. O profeta Samuel é enviado à casa de Jessé para de lá levantar um rei. Jessé pega, começa a molhar os filhos, mostrar os filhos mais bonitos. Ó, esse aqui, Jessé. Ei, Samuel, esse aqui tem cara de rei, jeito de rei, peito de rei, braço de rei, perna de rei, fala como rei. Mas quando Jessé ia ungir, Deus disse: não tem coração de rei. Porque Deus não procura aparência, Deus procura essência. Deus não procura o que os olhos humanos podem ver, Deus procura aquilo que o Espírito vê. E eu quero declarar que Deus está levantando homens e mulheres. Lá e vem Davi. Ô Jessé, cadê os... Esse é teus meninos tudo? Não, tem um. Calcinha curta, que nem as calças do pastor hoje. Está lá no meio das ovelhas. Ele é pequenininho, não impressiona. Mas nós só vamos continuar depois que ele chegar. Diga para alguém do seu lado: ninguém pode estar te vendo, mas tem coisa que o céu só vai liberar quando você chegar no lugar que Deus quer você. Fala para alguém do seu lado: existem mesas que Deus já preparou para você e você nem sabe. Ei, meu irmão, eu vim para dizer que o jogo da tua vida vai mudar.
Enquanto Davi não chegar, a gente não come. Enquanto Davi não chegar nessa mesa, coisas novas não vão acontecer. Fala para alguém: já tem uma mesa de vitória que Deus preparou para você. Já tem uma mesa que você vai sentar, que vai inaugurar a nova estação. Alguém veio para o culto, meu Deus do céu. Eu devo estar pregando para alguém. Se eu estou pregando para você, reage, faz alguma coisa aí. Davi é ungido rei. Aí começa o processo. Tem gente que recebe a unção hoje e já quer tomar posse de tudo amanhã. Não é assim. Vai ser moído por Deus, vai ser esmagado por Deus, vai ser apertado, vai ter que tirar óleo. Davi foi ungido, e depois que foi ungido começou a perseguição. Davi era aquele que ia no palácio tocar sua harpa para expulsar os demônios de Saul. Depois, acelerando a história, Saul começou a olhar com inveja para Davi. Mas não era inveja de Davi, era inveja do que Davi carregava. Era inveja daquilo que Samuel havia liberado sobre a vida de Davi. O problema não é você. O problema não é, sabe? O problema é o que você carrega. Porque o que você carrega incomoda o inferno. O que você carrega incomoda muitas vezes o que está dentro de algumas pessoas. É por isso que tem gente que se levanta para falar mal de você, para te acusar, para querer te derrubar, para querer te detonar. Porque o que está dentro de você incomoda o que está dentro delas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vou dizer de novo: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. As virgens de Israel ficavam nas portas de Jerusalém, cantando uma música que naquele tempo no Spotify da época virou o maior hit de Israel, que era: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Tá bom, tá bom. Era o hit da igreja. Tocaram em todos os estilos: samba, funk, pagode, worship. Isso foi minando Saul. Esse menino foi ungido rei. Esse menino vai tomar meu lugar. Esse menino vai acabar comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí Saul tem uma ideia e começa a mandar Davi para umas missões estranhas. As missões mais estranhas que você puder foi a que Saul mandou Davi. Só que Davi obedecia, ia, voltava com êxito. Diga para alguém do seu lado: tem muita gente que acha que está fazendo coisa para te prejudicar, mas não sabem eles que Deus está usando para te exaltar. Alguém não pegou, vou dizer de novo. Tem muita gente fazendo coisas por trás para te prejudicar, mas não sabem eles que Deus está usando essa mesma coisa para te exaltar, para te posicionar, para te impulsionar, para te lançar mais longe. Alguém comigo aqui? Aí vem Davi com a missão cumprida. Adiantando a história, Saul fica tão louco de inveja de Davi que ele pega uma lança para matar Davi e joga. Davi se desvia da lança e sai correndo, foge. Diga para alguém do seu lado: existe algumas guerras que Deus não vai mandar você guerrear, Deus vai mandar você fugir delas. Porque essas guerras não é contra você, é contra o próprio Deus. E contra o próprio Deus você não precisa nem lutar. Deixa que Ele resolve. Alguém comigo aqui? Aquela lança era para matar Davi. Existe muita gente que está jogando lança para tentar nos matar, para tentar matar aquilo que a gente carrega. Fala para alguém do seu lado: o espírito de Jezabel ainda está querendo calar os Elias dessa geração. Mas eu quero declarar que os Elias dessa geração não se calarão. Fala para alguém do seu lado: as lanças do diabo não vai conseguir parar os profetas. Cadê os profetas que estão aqui? Cadê os profetas que estão aqui?
Diga para alguém do seu lado: deixe que joguem lanças, porque isso não é contra você, isso é contra Deus. Não estão querendo ferir você, estão querendo ferir a unção que você carrega. Mas eu quero declarar que o Senhor vai colocar os teus inimigos debaixo dos nossos pés. Cadê os que acreditam para se expressar diante do Espírito Santo? Davi foge. Para onde Davi foi? Diga para alguém do seu lado: a questão não é só fugir, a questão é fugir para o lugar certo. A Bíblia diz que Davi foge para o meio da comunidade dos profetas. E Davi fica ali no meio dos profetas. Fazendo o que, pastor? Dando uma chapadinha, se enchendo de Deus, dançando no Espírito, só navegando. Davi querendo matar ele e ele se enchendo de Deus. Davi querendo dar uma lançada nele e ele chapando o coco. Eu quero declarar que enquanto o diabo está querendo te perseguir, você vai estar no lugar secreto se enchendo de Deus. Fala para alguém do seu lado: deixa o diabo falar, deixa o diabo te atacar, deixa o diabo dizer. Vai para o meio da comunidade dos profetas, vai andar com o profeta, vai se encher da glória de Deus. Cadê os que vieram para o culto para se expressar diante do Senhor? Davi, me acompanha. Acelerando mais um pouco a história, Davi chega numa das fases da sua vida, chamada caverna de Adulão. Davi se esconde nessa caverna. Saul está atrás de Davi para matá-lo. Interessante que quem queria matar Davi não era alguém de fora, era alguém de dentro. Às vezes as pessoas que mais perseguem a gente não são as de fora, são as de dentro. Não são as de longe, são as de perto. Davi estava dentro da caverna. Saul foi passando. Eu acho que Saul era intolerante à lactose. E ele comeu alguma coisa, um leite de vaca, alguma coisa. E ele para e diz para os soldados: parem aqui que eu vou aliviar o ventre. Traduzindo: eu vou. Isso que você pensou. Davi entra na caverna, se prepara naquela posição universal que todos nós sabemos qual é. Faz todo o ritual e começa a evacuar. Davi está na espreita, escondido. E do lado de Davi, um dos seus homens. E diz assim: Davi, ei. Daqui onde eu estou eu não erro. É só uma lançada. Morreu. Já era. Posso lançar? Ou você quer? Davi disse: como é que eu posso tocar no ungido do Senhor? Interessante que Davi não diz assim: como é que eu posso matar o rei? Não, ele diz assim: como é que eu posso tocar no ungido? Ou como é que eu posso tocar na unção que está sob o rei? Não vou fazer isso. Agora interessante, com que era que Saul queria matar Davi? Com uma lança. O que era que aquele homem estava dando ideia para Davi fazer com Saul? Matá-lo também com uma? Cuidado, porque nós vamos ser provados da mesma forma. O nosso coração vai ser provado. O mal que te fizeram, o diabo vai propor para você: faz igual, devolve. Mas é aí onde vai saltar o seu valor, o seu princípio, aquilo que você carrega. Você vai dizer: cara, maior do que a vontade de usar uma lança e matá-lo, é a minha vontade de obedecer ao Deus que me chamou. Alguém veio para o culto? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém veio? Só quem veio, faça muito barulho nesse lugar. Acorda alguém que está do seu lado e diga assim: essa palavra é para você.
Mas aqui é o ponto. Davi está dentro da caverna, Saul vai embora. Mas na caverna de Adulão começa a chegar algumas pessoas. Quem, pastor? Os endividados, os amargurados, os derrotados, os assassinos, a pior corja de gente, o lixo, a escória, começa a chegar na caverna de Adulão. Davi já estava sendo perseguido, ameaçado de morte, e agora cercado da escória. Mas diga para alguém do seu lado: Deus tem uma mania de pegar aquilo que não é e transformar naquilo que é. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Aqueles homens, nesse estado, chegam na vida de Davi, e eles começam a ter a sua vida mudada. E a primeira coisa que Davi ensina para aqueles homens é adorar. Diga para alguém do seu lado: você nasceu para adorar. Como é que está a sua vida de adoração? A maior música que você pode cantar de adoração é a sua obediência. E eu quero declarar que a nossa adoração vai ser fundamentada não em sentimentalismo, mas a nossa adoração vai ser fundamentada na obediência. A música que vai fluir do nosso coração é a música da obediência, e vai tocar o coração de Deus. Alguém comigo aqui para se expressar diante do Senhor? Interessante é que Davi ensina esses homens a adorar. Mas adorar onde, pastor? Dentro da caverna. Eles aprendem a adorar dentro da caverna. Eles começam a ser discipulados. Eles são ensinados na obediência, na lealdade. Eles são ensinados a usar as armas, porque Davi era um guerreiro. Eles são tão leais a Davi, que um dia Davi está dentro da caverna e faz assim, ó, vontade de tomar das águas de Jerusalém. Dois deles se levantam, vão até Jerusalém, arriscam a vida e trazem água para Davi beber. Davi disse: gente, como eu poderia beber dessas águas? Não, eu vou derramar essas águas como oferta ao Senhor. Diga para alguém do seu lado: esse era o time que Davi havia formado na caverna. Homens leais, homens fiéis, homens que tinham mudado, porque Davi havia chegado na vida deles. Agora preste atenção, chegamos aqui no texto, voltamos para a mensagem. O que é que esses mesmos homens leais, fiéis, queriam fazer com Davi? Apedrejá-lo, matá-lo, detonar com ele, acabar com a vida dele. Porque eles diziam: por sua culpa, por você ter nos levado para uma guerra que não era para a gente lutar, perdemos nossas mulheres, nossos filhos, nossas casas. E Davi ficou profundamente amargurado. A Bíblia diz que ele chorou ao ponto de perder as forças. Imagina o nível de pressão que Davi viveu nesse dia. Mas, mesmo assim, Davi se fortaleceu aonde? No Senhor. Eu quero declarar que por mais que pessoas que você investiu, cuidou, queiram te deixar, queiram ir embora, queiram, te jogar uma lança, eu quero declarar que você vai se fortalecer no Senhor. Levanta sua mão para o céu comigo e diga: Deus, me ensina a me fortalecer no Senhor. Me fortalecer no Senhor. Até quando tudo der errado, me ensina a me fortalecer no Senhor. Alguém comigo aqui para se expressar diante dEle? Então nessa história nós vemos que o segredo de Davi não foi a sua espada. O segredo de Davi foi o altar. O segredo de Davi não foi a sua estratégia. O segredo de Davi foi a sua intimidade com Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que aquele que Deus fortalece jamais será destruído pelas circunstâncias. Profetiza para alguém perto de você. Diga: você jamais será destruído pelas circunstâncias. Diga: sua família jamais será destruída pelas circunstâncias. Deus está dizendo para muita gente aqui nessa noite, para você que está em casa também, Deus está dizendo: volte para o lugar da oração, volte para o lugar da adoração, volte para o lugar do quebrantamento, volte para o lugar da presença. Irmãos, aquele que anda com o Senhor, o inimigo não consegue vencê-los. Aqueles que andam com o Senhor, o inimigo não consegue afastá-lo. Só quem está vivo aí, levanta sua mão e se expressa diante do Espírito Santo.
terceiro, se eu quero virar o jogo da minha vida, eu preciso ouvir a direção de Deus. O versículo 8 diz que Davi consultou ao Senhor. Irmãos, Davi era um guerreiro. Davi formava guerreiros. O currículo de Davi era extenso, de tantas vitórias: gigante, leão, urso. Mas antes de Davi agir, ele perguntou ao Senhor. Fala para o seu irmão: você tem perguntado ao Senhor qual é o próximo passo? Ou você está confiando na sua força, na sua influência, no seu dinheiro, na sua posição, em uma ideia? Pergunta para o Senhor. Pergunta. Irmãos, muitas derrotas acontecem na nossa vida porque a gente não pergunta para o Senhor mais. A gente não consulta ao Senhor. A gente age no impulso. A gente age debaixo da ansiedade. A gente age pela dor. A gente na verdade não age, a gente reage. E Deus não quer mais isso para nós. Davi aqui, ele aprende algo poderoso. Davi aprende que velocidade sem direção é desperdício. Antes da batalha, o que ele fez? Ele consultou. Antes da conquista, o que ele fez? Ele amou a presença. Alguém comigo aqui? Fala para o seu irmão: volte a consultar o Senhor. Volte a ouvir a voz de Deus. Volte a perguntar: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para mim? Essa é a próxima fase da minha vida? Esse é o próximo passo que eu tenho que dar? Nós precisamos ter essa pergunta. Davi fez isso e recebeu uma resposta clara. Tem muita gente que diz: pastor, eu não recebo respostas de Deus. Talvez porque você não está consultando a Deus. Davi recebeu uma resposta clara de Deus. Deus disse: persegue-os, porque de fato os alcançará e tudo libertarás. Deus aqui não deu uma opinião. Deus aqui não disse: Davi, vai porque eu acho que vai dar certo. Olha, Davi, eu acho que o vento vai soprar a favor, talvez, vai lá, vê o que dá. Não, Deus aqui fez uma promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Grita para alguém que você ama: se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quando Deus libera uma palavra, aquilo que parece impossível, o cenário que parece impossível, se dobra diante do possível. Então pare de tomar decisões apenas pela emoção. Quem aqui já tomou decisões pela emoção? Na força da emoção você foi lá, pá. Quem já fez isso? Levanta as duas mãos quem fez. Tá, e quem continua fazendo? Deus disse: não faça. Aí você disse: mas eu quero tanto. Deus disse: não entra. Aí você disse: eu quero pagar para ver. Deus disse: não é o caminho. O Senhor é um Deus de misericórdia. Se você se perdeu, é porque você parou de ouvir a voz. Volte a ouvir a voz. Volte a ouvir a voz de Deus. Eu quero declarar que o Senhor vai abrir os teus ouvidos espirituais. Deus não fala aqui, Deus fala aqui. Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais, o teu coração vai ser mudado. Aquilo que Neemias escreveu: eu vos darei um coração de carne, não de pedra. Ou seja, eu vou dar para vocês um coração sensível, disponível, disposto a ouvir a minha voz. Eu quero declarar que essa igreja vai continuar ouvindo a voz de Deus. Eu quero declarar que você vai continuar ouvindo a voz de Deus. Eu quero declarar que a sua vida vai continuar ouvindo a voz de Deus. Havia um homem, estão comigo ainda? Só quem está dormindo, diga eu. Eita, tem gente dormindo. Havia um homem, estava no monte orando, um senhor de idade, com outros jovens orando. E ele disse:
Era meia-noite e um pouquinho. Ele disse: Deus acabou de falar comigo. E os jovens disseram: o que foi que Deus falou? Ele disse: Deus me deu um endereço. Eu preciso ir nesse endereço agora. Eu preciso ir nesse endereço e chegar na frente desse endereço. Deus disse para mim dar 3 gritos de glória, bem alto: glória, glória, glória. Os jovens olharam para aquele senhor e disse: meu Deus, ele está ficando doido, está orando tanto que está endoidando, está enlouquecendo, está perdendo a razão. Meu Deus. Mas diga para alguém do seu lado: quando você conhece a voz de Deus, Ele fala, você tem certeza. Irmãos, esse negócio de, rapaz, assim, Deus falou, mas não sei se é Deus ainda, vai apurar o seu ouvido espiritual, vai treinar, porque quando Deus fala, você sabe que é Deus. Sim ou não? Quando é Deus que fala, irmão, vem uma convicção em nós que não tem jeito de negar. É que nem a voz de um pai. Você sabe quem é seu pai pela voz. E aqueles jovens disseram: deixa para a gente ir amanhã, né? Ele disse: não, eu tenho até 00:30 para estar em frente desse endereço. Qual é o endereço? Endereço tal. Entraram no carro e foram com esse senhor lá. Chegaram na frente do prédio. Era um prédio, 6 andares. Desceram do carro, o senhor disse: eu vou ficar no meio e vocês ficam do meu lado, e quando eu gritar, vocês vão gritar junto. Aí perguntaram: mas por que gritar? Ele disse: não sei, Deus só mandou eu gritar. Os jovens ficaram assim: vamos gritar então, né? Gritar o quê? Glória a Deus. Tá bom, vamos gritar. Irmãos, a história diz que aquele senhorzinho se deparou de frente daquele prédio de 6 andares, os jovens com ele, e ele começou a gritar. Ele deu 3 gritos bem alto. Ele deu: glória a Deus, junto com os meninos. Aí fez aquela pausa, olhou por mim e disse assim: tudo certo aí? Não, tudo certo aí. Beleza, vamos de novo? Enche o pulmão de ar, vamos gritar, vamos. Glória a Deus. Os meninos olharam um pouco desconfiados, como quem não está entendendo nada. Porque diga para alguém do seu lado: andar perto de profeta é complicado. Porque tem hora que Deus fala com o profeta e não fala com a gente, e a gente fica pagando mico, porque o profeta é estranho. Terceiro, o velhinho olhou e disse assim: estão preparados, meninada? Estamos, vamos lá, no 3, vamos gritar. Vamos fazer a igreja junto para ficar bonito? Vamos do primeiro grito? Sei que você gritou muito lá para o Brasil fazer gol, vamos gritar aqui agora. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Olha para o seu irmão, que está ficando bom, tá? Vamos de novo? 1, 2, 3. Quantos andares era o prédio? Você acha que esse grito chega lá em cima? Vamos então dar o último assim para estrondar? Vamos? 1, 2, 3. Quando deu o último grito, o velho disse: pronto, já obedecemos, vamos embora. Aí o menino disse: não, como assim vamos embora? Ei, a gente estava orando, só veio para cá, a gente deu 3 gritos na frente desse prédio, hora dessa da madrugada, o que está acontecendo? Ele disse: não sei, Deus disse para mim vir para cá, dar 3 gritos, então eu fiz o que Deus mandou, agora eu tenho que ir embora. Ficou todo mundo coçando a cabeça. Daqui a pouco eles ouvem outro grito: espera aí. Gente, vocês são igreja fantástica. Pregar aqui é fácil. Aí eles pararam. Ei, tem alguém gritando. Ei, aqui em cima. Aí os velhos oraram e disseram: ó, tem um cara lá em cima. Espera aí, me espera. Vamos esperar. O cara desce os 6 andares. Quando o cara desce na saída do prédio, abraça aquele velho. Abraça, fica agarrado e começa a chorar.
E o velho sem entender nada. Por que você está chorando, rapaz? Ele disse: eu estava lá no 6º andar, eu ia tirar minha vida hoje, eu ia pular hoje, à 00:30, eu ia pular e encerrar a minha vida. Mas quando eu fui para o parapeito do prédio para pular, eu vi vocês, eu disse: eu tenho que esperar eles saírem para mim poder pular. Mas eu vi que vocês olharam para cima e disseram: glória a Deus. E no terceiro glória a Deus, eu ouvi uma voz, e essa voz dizia: eu estou com você, eu vim aqui por você, eu não abro mão de você. Diga para alguém do seu lado: Deus vai chegar em lugares que a gente nem imagina através de nós. Se você ouvir a voz de Deus, muita gente vai ser alcançada. Alguém aqui entende essa história? Essa história faz sentido para você? Se faz sentido, faz alguma coisa diante do Espírito Santo. Então diga: busque a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Em quarto, para a gente viver uma virada, ou para virar o jogo da nossa vida, a gente precisa lutar por aquilo que é nosso. Versículo 18 diz que Davi recuperou tudo. E na minha opinião, essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Davi recuperou tudo. Davi não recuperou uma parte, Davi não recuperou quase tudo. A Bíblia diz que Davi recuperou tudo. E no original grego, a palavra tudo, pega isso aí e anota, a palavra tudo significa tudo. Ele recuperou tudo. Fala para o seu irmão: não foi metade. Deus não restituiu metade, Deus não restituiu alguma coisa, Deus não deu um pouquinho, não, Deus recuperou. Deus trouxe de volta a Davi tudo, porque essa foi a promessa. E se Deus te fez uma promessa, e você ouviu e decidiu obedecer a promessa, se prepara, que aquilo que foi tirado de você, que Deus te deu, vai voltar para a sua mão. Alguém está entendendo essa palavra para se expressar diante de Deus? O mesmo homem que estava chorando ao ponto de desfalecer, agora voltou para casa celebrando. O mesmo homem que parecia derrotado, agora voltou um vencedor. O mesmo homem que viu aquele lugar, aquele cenário de dor, aquele cenário de cinza, viu esse mesmo lugar se tornar um cenário de milagre. Eu quero declarar que aonde o diabo te feriu, é justamente aí onde Deus vai estabelecer uma fonte de cura, de libertação, de salvação, de transformação, para a glória do nome dEle. Só quem crê, faça alguma coisa diante de Jesus. Joel 2,25 diz: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Profetiza para umas 10 pessoas perto de você: existe restituição para a sua vida. Não, bem alto, bem alto, bem alto. Profetiza para alguém: existe restituição para a sua vida. Há áreas da sua vida que parecem queimadas, sonhos que se perderam. Talvez você está aqui, o seu coração tem sido tomado pela desesperança, pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pelo vazio, incêndios. Mas hoje Deus está aqui, nesse lugar, o Deus da restituição. E eu quero declarar que o último capítulo da sua história não será escrito no vale da derrota. Não. Eu quero declarar que no lugar do incêndio se tornará um lugar de restituição. Profetiza para alguém, diga: Deus está transformando derrotas em degrau para as suas maiores vitórias. Essa história começou com cinzas,
mas terminou com restituição. A sua história pode estar hoje em um capítulo de cinzas, mas Deus está mandando te dizer: é chegado um tempo de restituição. Eu quero declarar que aquilo que começou com uma derrota vai terminar com uma vitória. O jogo virou para Davi, por quê, pastor? Porque Davi parou de olhar para as cinzas, porque Davi se fortaleceu no Senhor, porque Davi ouviu a voz do Senhor, porque Davi lutou pela promessa. E hoje Deus está falando para você: o placar não terminou. E eu quero que você se coloque de pé. Fala para alguém do seu lado: enquanto Deus estiver no controle, o jogo ainda pode virar. Fala para umas 15 pessoas perto de você, se você puder, me ajuda a profetizar. Sai do seu lugar. Diga: enquanto Deus estiver no controle da sua vida, o jogo ainda pode virar. O jogo ainda pode virar. O jogo ainda pode virar. Alguém crê nisso? Se essa palavra falou o seu coração, faça alguma coisa diante do Senhor. Dê o seu melhor aplauso, dê o seu melhor brado de júbilo. Grita o nome de alguém que você ama e diga: o jogo vai virar. O jogo da sua vida vai virar. E eu quero que nessa hora, o pessoal que vai servir a Santa Ceia já pode se posicionar aqui rapidamente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas Deus está mandando dizer para alguém aqui: eu ainda não terminei de escrever a sua história. O louvor pode ir. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Pode sair do seu lugar e vir pegar o pão e o vinho. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
Levante suas mãos para o céu. Vai adorando, vamos. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida levante as mãos, vamos, vamos. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Alguém comigo aqui? Diga! Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Grita! E os meus pecados levou. A Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode comer do pão, pode beber do vinho. Adore, adore o Senhor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada.
levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Libera o seu grito de júbilo. Diga para alguém perto de você, diga: o jogo virou. Diga: o jogo virou. Houve uma virada hoje na sua vida. Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Vá em paz em nome de Jesus.